Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre quatro ações que seguem muito baratas aí na Bolsa de Valores e com altas perspectivas de pagamentos de dividendos e também podemos vislumbrar aí, de acordo com indicadores de valuation, um possível crescimento nessas empresas ao longo do tempo. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e não se esqueçam de deixar aí nos comentários vídeos futuros que vocês queiram que eu realize aqui no canal. Bom, antes de começar aqui com essa análise, pessoal, vale ressaltar que hoje a carteira até que subiu de uma maneira forte, tá? Meu patrimônio bateu aí R$ 100.198, ou seja, principalmente devido a essa alta que tivemos no Ibovespa, tá? Se vocês pegarem aqui o Ibovespa hoje, no caso o índice de ações brasileiro, subiu 0,42%, tá? E as altas que motivaram principalmente foi devido aí, como já diz aqui a matéria, o principal índice da Bolsa Brasileira fechou com uma alta de 0,42% em 137 mil pontos, tá? E durante o pregão, o índice também registrou uma nova máxima intradiária, histórica a esses 137 mil pontos. E no cenário econômico, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a publicação do diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, tá, para a presidência do Banco Central no fim da tarde. Então, até que o mercado reagiu com certo ânimo, tá? Com essa indicação aí. E outro ponto também foi devido a essa forte entrada de capital estrangeiro que tivemos na Bolsa no dia 26 de agosto, de 1,6 bilhão de reais. Consequentemente, o estrangeiro enxerga que os mercados emergentes estão baratos, principalmente devido com essas expectativas que o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, de diminuir os juros nos Estados Unidos. Aí os investidores, né, que estão aplicados em renda fixa no exterior, acabam por migrar o seu capital para ativos de risco, porque eles enxergam oportunidades maiores, já que os juros não irão remunerar mais o seu capital a taxas tão expressivas como era anteriormente, até porque o Fed já tem reduzido as taxas, consequentemente eles buscam investimentos em países mais emergentes, para poderem aí, principalmente se beneficiar desse cenário, tá? Bom, partindo então aqui para as ações citadas, a primeira ação aqui da lista é a ação do Banco Banrisul, tá? É um banco que sim vem passando por uma recuperação, até porque o ROI do Banco Banrisul hoje não é igual ao dos outros bancões, tá? O ROI está bem baixo do banco, de 9,41%, e ele tem sofrido um pouco aí já há muito tempo, até porque se a gente observar aqui o Banco Banrisul, ele teve uma estagnação no lucro há mais ou menos há muitos anos, tá? Até porque se a gente olhar aqui o Banco Banrisul, ele basicamente o lucro não sai do lugar. 2015, 2016, 17, 18, o lucro líquido continuou basicamente lateralizado, tá? Portanto, lembre-se que em termos de qualidade, não é um banco assim excepcional, mas também não é um banco ruim, até porque ele foi mantendo aí sua lucratividade e ele repassa até que uma porcentagem dos seus dividendos na forma aí para os acionistas, tá? Até porque o payout aí do Banco Banrisul, se vocês observarem, é um banco aí que nunca deu prejuízo, isso aqui sim já é um ponto positivo, tá? E é um banco que negocia a múltiplos baixos na bolsa de valores. Então, mesmo que seja um banco que não detém aí um grande crescimento nos lucros, pelos múltiplos que ele negocia, 0,50 vezes valor de patrimônio, claro, o valor de patrimônio ele é olhado conjuntamente com o ROI, mas vocês podem perceber que realmente o preço está bem distorcido, tá? Até porque antes ele reportava um ROI parecido e ele negociava um valor de patrimônio de 0,73 vezes. E hoje, com o preço sobre lucro de 5,25, isso se a gente utilizar a ótica do inverso do PL, 1 dividido por 5,29, nós temos aí que se o banco pagasse 100% de payout, ele pagaria 18%. Atualmente, a política do Banrisul é de pagar de 30% a 40% de payout. Vamos considerar, então, 30% de payout, que é o cenário mais razoável para o banco, tá? Teríamos ainda um dividend de 5,4%. E ele pagando 40%, que é o mais provável, até porque o banco já confirmou em call de resultados que 40% aí é uma distribuição saudável de dividendos para o Banrisul. Vezes 0,185, temos então 7,4% de dividend yield nessas cotações de Banrisul, tá? Então, podemos sim ter um dividend yield até que atrativo. E se a gente pegar aqui, por exemplo, no Status Invest, que é um site que eu utilizo bastante, tá? Para que a gente não fique fazendo cálculos aqui e demandando muito tempo aqui no vídeo. Se vocês colocarem as ações preferenciais do banco, que é a que mais tem liquidez, tá? Até porque o Banrisul você tem que ficar atento, porque ele é um banco small cap, né?
Hoje o Banrisul, se a gente observar, ele detém um valor de mercado, se vocês pegarem aqui, basta vocês irem em empresa, de 5,3 bilhões. Então não é qualquer classe de ação que vai deter uma liquidez atrativa. A ação preferencial é a que detém mais liquidez, com uma liquidez aí, se vocês observarem aqui, vocês podem olhar em número de papéis, disponibilidade, tag along, e veja aqui a liquidez de 13 milhões. Então, basicamente, é uma liquidez muito tranquila para o investidor pessoa física comprar e vender, tá? Olhando aqui a distribuição de dividendos do Banrisul, vocês podem perceber aqui no site que o banco, para o ano de 2023, ele pagou 0,91 por ação. A pretensão é que ele repita pelo menos aí esse pagamento, até porque os lucros estão estagnados há um tempinho aí, tá? Se ele repetir esse pagamento de 0,91 por ação nessas cotações que o banco se encontra no momento, tá? Vamos pegar aqui as ações do Banrisul hoje na Bolsa de Valores, estão a 12,58. Se a gente colocar aí dividido por 12,58, temos um dividendo de 7,2%, muito equivalente ao que aplicamos no inverso do PL. E se a gente considerar um preço teto de 9%, claro, não teríamos margem, tá? Até porque aqui, ó, 0,91 dividido por 9%, teríamos R$ 10,11 de preço teto, que nos implicaria uma margem de segurança negativa. Mas não olhem apenas para o preço teto para a Banrisul, até porque ele é uma empresa de oportunidade, né? Vocês observarem, ele está bem depreciado, bem abaixo da sua média. E se olharmos aqui o indicador de Graham, tá? Que principalmente para empresas da velha economia, funcionam bastante, que se chama preço justo de Graham. Se vocês pegarem aqui 22,5 vezes o LPA do banco, hoje o LPA do Banrisul, se vocês girarem aqui, está em 2,37 vezes 2,37 vezes um VPA, que é o valor patrimonial por ação de 25,16, nós temos aí então, aplicando a raiz quadrada, um preço justo de R$ 36,62, o que nos implicaria um potencial de alta, se ele fosse cotado pelo seu preço justo, de mais de 200%. E basicamente essa fórmula do Graham é realmente real, até porque o valor patrimonial por ação, o VPA, nada mais é do que o patrimônio líquido da empresa dividido pelo número de ações. Então, basicamente, é o quanto de patrimônio que a empresa possui por ação. Logo, 25,16, o Banrisul, se ele fosse atingir o seu valor patrimonial, ele precisaria, no mínimo, dobrar de cotação. Não estou garantido que esse cenário vai acontecer, mas isso já mostra aí que mesmo que não seja um banco tão eficiente, ele até que tem mantido um pagamento de dividendos razoável e tem esse potencial aí de uma valorização no médio a longo prazo. A outra ação que eu acho muito barata aqui, e eu particularmente a maior posição da minha carteira, é o Banco do Brasil, tá? Por que o Banco do Brasil? Porque o banco hoje negocia a 4,98 vezes lucro, tá? Se a gente comparar com o Itaú Unibanco, que é um banco que tem reportado uma rentabilidade em termos de ROI semelhante, é basicamente o dobro de valor de mercado, fora que o múltiplo também é dobro, né? E podemos perceber que o Banco do Brasil a 4,98, se a gente utilizar a ótica do inverso do PL, nós temos aí na totalidade 20%, que ele, como ele paga 45% do lucro, podemos ter um yield de 9% para o exercício de 2024. Então, e ele também segue abaixo do valor de patrimônio. Perceba que em períodos de alta, o mercado já chegou a pagar um valor de patrimônio de 1,57, tá? E percebam também que o preço teto do banco segue muito defasado. Até porque se ele replicar um lucro líquido de 40 bilhões, temos um dividendo aí de 3,13 por ação. Dividido por um preço teto de 9%, temos um preço teto de 34,77, que teria uma boa margem de segurança com o Banco do Brasil nesses preços. E dividido nessa cotação atual, de 28,19, nós temos aí então 11% de yield no cenário mais otimista, tá? Então realmente o banco aqui está com boas previsões. E se a gente aplicar a ótica de Benjamin Graham, que é o preço justo, que funciona mais uma vez para empresas da velha economia, 22,5, né? Vezes o LPA do banco, que o LPA aí do Banco do Brasil hoje gira em torno de 5,64, na verdade está desatualizado, tá? Gira em torno de 6,90, até porque o LPA por ação 40 bilhões dividido aí pela base acionária, vocês podem verificar que dá 6,90. Vezes, né, o VPA, que é o valor patrimonial por ação, está distorcido, tá? Porque teve o desdobramento das ações, mas o valor patrimonial, vamos para que a gente tire um cálculo aqui certeiro, né? Vamos pegar aqui então o patrimônio líquido da empresa para que a gente tire aí o VPA da empresa, até porque no investidor 10 aqui vocês podem perceber que está realmente distorcido, tá? Basta vocês virem aqui em valores detalhados, pegarem o valor patrimonial aí da empresa
e dividir aí, né, pela quantidade de ações que há no mercado, de 5,7 bilhões de ações. Vamos então verificar qual é o valor patrimonial. Isso mesmo, de 31,21. Então vamos replicar novamente esse cálculo para que a gente descubra o preço justo da empresa, porque mais uma vez, né, houve o desdobramento das ações. 22,5 vezes um LPA de 6,90 vezes um VPA de 31,21, temos igual, colocamos a raiz quadrada, um preço justo de R$ 69,60. O banco, para atingir pelo menos o seu valor justo, teria que se valorizar mais ou menos uns 150%, tá? Até porque se a gente colocar aqui 28,19 mais 150% de alta, o banco chegaria aos seus R$ 70, muito próximo aí do preço justo que o Graham explicita, né? Então é um banco que sim tem um determinado upside, um potencial de alta, né? Até para ele se equiparar com o Itaú aí, está abaixo do valor patrimonial, tem um bom múltiplo e já tem pago bons proventos, né? Então, basicamente, segue com uma oportunidade. Até por isso que ele se encontra como a maior posição aí da minha carteira. Mais uma vez, nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Próxima empresa aqui da lista é a Copasa, tá, pessoal? A CSMG3, que é uma empresa aí do setor de saneamento, muito falada aqui no canal. Já fiz vídeo sobre a Copasa, basta vocês acessarem a parte de playlist aqui no canal, vocês vão encontrar vídeos analisando a Copasa. Hoje é uma empresa que negocia a 6,8 vezes lucro, tá? Ela sim já esteve mais barata, chegou a negociar a 20, 19 reais, mas nesses preços não enxergo como cara. Até porque se a gente aplicar a ótica, ela também é uma empresa da velha economia, do Benjamin Graham. Vamos pegar aqui o preço justo da companhia, tá? Vamos pegar aqui o LPA de 3,86 e multiplicar pelo VPA dela, que está em torno, se vocês observarem aqui, vamos ver se a gente aqui de 20,07, tá? Raiz quadrada, hoje temos um preço justo para a Copasa de 41,75. No mínimo, também deveria dobrar na cotação para atingir o seu valor justo. E realmente, pessoal, as estatais elas costumam ser mais subprecificadas, tá? Até porque tem essa descrença do mercado e é aí que você aproveita as oportunidades. Aplicando o inverso do PL, hoje a Copasa paga 50% do lucro. Se a gente dividir isso aqui por 2, nós temos um yield muito próximo, um yield mais ou menos de 8,2%. Ah, Pablo, mas está errado. Por que o yield da empresa está em 15? Calma lá. Ela tem pago dividendos extraordinários, tá? Até por venda aí de ativos que ela tem realizado, né? Resultados extraordinários e não recorrentes. Se considerar o dividendo saudável da empresa que depende é apenas advindo do seu resultado operacional, gira em torno de 8,2 a 10% de yield, que já está excelente, tá? A Copasa manter esse pagamento de dividendos e ainda por cima distribuir aí isso aos acionistas, tá? E se a gente colocar aqui o quanto que a Copasa pagou por ação, tá? Sem descontar os extraordinários, vamos então calcular aqui só para que vocês tenham uma noção, para vocês não terem tanta dor de cabeça de pegar o lucro líquido da empresa, dividir pela quantidade de ações, ter o LPA e do LPA filtrar o payout. Vocês podem utilizar algo mais fácil. Peguem aí 8%, vamos colocar aqui, ó, 23,43 mais 8%. Significa que ela pagou 1,87 por ação advindo do seu resultado operacional. Se a gente aplicar um preço teto de 9%, teríamos um teto de 20,77, o que nessas cotações não teria margem para comprar Copasa. Tá abaixo dos R$ 20 aí já começa a ficar interessante, ao meu ver, para estar adentrando na carteira. Portanto, eu tenho também essa visão aí de que a empresa ainda segue barata. Vai se lá saber, né, se os lucros daqui para frente não vão continuar aumentando, até porque se a gente olhar o lucro líquido da companhia, vem crescendo de uma maneira bem expressiva. Perceba aqui, ó, 2022, 2023 e 2024, retirando os extraordinários. Mas, geralmente, a Copasa fica aí nessa ótica de 1 a 1,5 bilhão de lucro, tá? E a última empresa aqui da carteira é a BR Partners, tá? Que é um banco aí microcap na Bolsa de Valores, portanto, como eu já citei em outros vídeos, ele é um banco que não atua com atividade de crédito, tá? Ou seja, é um banco que não é que nem um banco múltiplo tradicional, que depende aí de inadimplência, carteira de pessoa física jurídica. Os clientes dele são advindos para outros fins de atividade, como wealth management, intermediação de mercado de capitais, é totalmente diferente de um banco múltiplo tradicional. E hoje a BR Partners, ela tem lucros muito consistentes, pessoal, para uma microcap, né? A empresa vale mais ou menos 1,6 bilhão de valor de mercado na Bolsa de Valores e perceba que ela tem reportado lucros crescentes ao longo do tempo, né? Se vocês vão colocar aqui na ótica de 10 anos, desde o IPO da empresa, a empresa tem reportado lucros crescentes.
Fora que o ROI, né, que é um indicador excepcionalmente importante para os bancos, está superior a basicamente todos os bancos da bolsa, reportando um ROI de 21,84%. Opera com boas margens, essa margem está a margem finalmente eles atualizaram, né? Está em 45,76%. Então, e como que calcula a margem líquida? Basta vocês pegarem o lucro e dividir pela receita, tanto dos trimestres, ou você pode fazer na ótica anual, que você retira aí a margem anualizada. Hoje negocia a um preço sobre lucro muito baixo, tá? Se formos comparar com o BTG, até porque o BTG é o par mais comparável com a BR Partners, hoje o BTG negocia a 12 vezes lucro. Então, realmente aqui fora que o BTG é muito maior, tá? O BTG tem um valor de mercado aí de 160 bilhões, enquanto a BR Partners ainda é pequena, explorando outros nichos, até porque o BTG não é 100% concorrente da BR Partners. Por quê? Porque o BTG ele também é um banco múltiplo, tá? Ele detém carteiras aí atreladas para clientes, né? Principalmente no âmbito, no caso aí no âmbito com atividades de crédito. Já a BR Partners não, ela atua principalmente Wealth Management e intermediação no mercado de capitais, tá? Indo aqui para a BR Partners, agora colocando realmente um preço teto na empresa, não podemos aplicar o preço justo de Graham, até porque ela é uma empresa relativamente nova no mercado, né? Mas perceba que os lucros já têm crescido a 29% ao ano, isso aqui é muito, muito bom, tá? O ROI opera muito bem e perceba que no último ano a empresa pagou 1,32 por ação. Se a gente aplicar o preço teto do Bazin nesse tipo de empresa, perceba que se a gente considerar, até por ser uma empresa privada, podemos ter aí uma margem para baixo, né? 0,7%. Temos um teto de 18,85 se ela replicar esses 1,32 por ação. O que nessas cotações que a BR Partners se encontra no momento de 15,30 nos proporcionaria uma margem de segurança de 23%, tá? Se aplicarmos também, né, que é um indicador aqui que eu observo muito, tá? O indicador PEG Ratio do Peter Lynch, a grosso modo, nem precisa colocar o PEG Ratio modificado, que é aquele indicador que coloca o dividend yield na jogada. Vamos pegar aqui então o preço atual da ação, 15,21, dividido aí no caso pela taxa de crescimento de lucros, que está aí em 29,80. Hoje teríamos uma empresa a 0,51. E de acordo com o Peter Lynch, se está abaixo de 1, significa que a empresa está muito barata. Realmente, a BR Partners, ela se encaixa. Fora que ela também tem uma periodicidade boa de proventos, pagando de uma maneira trimestral e já com uma recorrência muito boa para os seus acionistas. Já paga muito rápido aí depois da Datacom. E olhem o valor de mercado dela aqui, apenas de 1,6 bilhão de reais. Então, basicamente, uma microcap aí que tenho na carteira, detém uma posição até que interessante, 638 ações, e pretendo continuar aumentando posição na empresa enquanto ela mantiver nesse patamar de preço. Claro, se ela ultrapassar meu preço teto, não ficar muito atrativa, aí eu vou focando em outras, né? Até porque hoje eu só possuo 2 posições aí no meu portfólio, eu tenho espaço para colocar mais empresas na minha carteira com o passar do tempo. Mas sem pressa, até porque o foco não é sim o número de empresas, e sim ações, a quantidade de ações que eu tenho de determinadas boas empresas pagadoras de dividendos, tá? Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.